A gente tem também a falência do Estado, representada nessa ida do Lula à favela do Moinho, né? Que teria aí esse diálogo cabuloso, digamos assim, com o crime organizado. Silvio Navarro, como você enxerga aí essa questão? É a personificação do narco-estado que a gente tanto fala? É claro que sim, Geise. E olha, num país sério, numa situação de pressão e temperatura normal, num cenário normal, se o Brasil estivesse com as suas instituições funcionando à letra da lei, segundo a Constituição, o presidente Lula talvez estaria já hoje, diante de um processo de impeachment. Porque é um absurdo o que a gente assiste. E não foi a primeira vez, é reincidente. Vamos lembrar aqui que quando Flávio Dino foi ministro da Justiça e Segurança Pública, antes de cruzar a Praça dos Três Poderes e hoje vestir a toga, Flávio Dino, o ministério dele abriu as portas para uma senhora que respondia pela alcunha de dama do tráfico. Ela era mulher de um preso, líder do Comando Vermelho, a segunda maior facção criminosa e antiga no Brasil, nasce no Rio de Janeiro, mas se espraiou pelo Brasil inteiro, sobretudo o Norte e Nordeste, e um dos líderes está preso em Tefé, né, no Amazonas. E esta senhora foi lá falar sobre direitos de presidiários, foi recebida por assessores do Flávio Dino, não se tem nenhuma notícia até hoje de que alguém tenha sido demitido ou punido por não ter feito sequer o Google para saber quem estava sentada à mesa de negociação. Era uma senhora que hoje, inclusive, com o trânsito em julgado, ela é condenada por lavar dinheiro do Comando Vermelho, mas naquela época ela já respondia pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro para o tráfico. E agora, como eu disse, reincidente, porque agora nós temos a figura de um ministro importante que dá expediente dentro do Palácio do Planalto, a Secretaria-Geral da Presidência, esses ministros que ficam dentro do Palácio do Planalto, que trabalham lá, eles são uma espécie de anteparo do Lula, inclusive para receber determinadas lideranças da sociedade que o presidente não quer receber, porque pode pegar mal para a agenda dele. Gilberto Carvalho fez esse papel muito bem no governo Lula 1, Lula 2, governo Dilma Rousseff, ele sempre foi o secretário-geral da presidência. Fica ali na antessala. Então, esse senhor Márcio Macedo, ele vai a uma favela conhecida aqui, dominada, é uma espécie de quartel-general, segundo o GAECO, o Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo. Essa favela é tratada como um quartel-general do PCC. É onde o PCC estoca droga, que muitas vezes vai parar, por exemplo, na Cracolândia. E dentro dessa favela, a líder, né, de uma ONG, sempre tem uma ONG, o PT sempre tem aliança com essas ONGs, o PT sempre alimenta essas ONGs, ela é mulher de tal do Léo do Moinho, que é o líder do PCC em questão. O nome dela, eu até anotei ontem aqui no papel, Alessandra Moja. Essa mulher, ela foi condenada por participar de um homicídio à faca, um assassinato à faca. E ela senta à mesa mais uma vez com um ministro importante do governo Lula, que também aqui faça um aposto. Esse ministro é ex-tesoureiro do PT. Ele cuidava das finanças do Partido dos Trabalhadores. E ninguém fez o Google, ninguém sabia com quem estava conversando. Portanto, é de uma gravidade absurda e o Lula entra nessa favela. Também é importante fazer aqui um outro parênteses, e a gente fez isso de forma muito pontual no programa de ontem, porque a favela é um lugar onde 99% dos moradores são pessoas dignas, pessoas que estão lá porque não têm uma condição melhor, mas gostariam sim de ter um pedaço de terra. Eu sou favorável à titulação fundiária, à regularização fundiária de determinadas áreas, desde que não estejam em encostas, em áreas de risco para a população. Eu acho que deve se dar o título, porque é uma dignidade, é um ato de dignidade. Todo mundo que está lá quer que o filho prospere, que o filho estude em boa escola, que o filho tenha educação, tenha um atendimento de saúde, possa se tornar um grande profissional. Portanto, essas pessoas são reféns do crime organizado, e tanto faz se é Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas ou qualquer outra região do Brasil. Mas
o ponto central é o presidente ir a uma favela para tentar fazer campanha política, palanque, dizer que ele entra lá, portanto ele está do lado dos pobres contra os ricos, nesta narrativa que falávamos há pouco, empoeirada da esquerda. É importante saber como o presidente entrou. Flávio Dino, por exemplo, já também entrou numa comunidade do Rio de Janeiro sem escolta, sem a devida escolta. Experimente ir, qualquer um de nós que não é morador, aparecer lá e não será interpelado. O que você está fazendo aqui? Ali era uma boca de fumo, ali é uma biqueira. Então, mais uma vez, o PT sempre tem uma ONG no caminho e o crime organizado. Mas falar sobre PT, PCC, crime organizado, se tornou o tema proibido nas eleições de 2022. Quem falou sobre isso, inclusive publicações que abordaram este tema, foram alvo de pedidos de determinação de remoção de conteúdo passível de multa, e multas caras. Foi um tema absolutamente riscado da eleição, porque isso seria uma forma de denegrir, seria uma forma de enxovalhar o PT. Mas agora o que a gente assiste? A gente assiste exatamente isso na belíssima reportagem do portal Metrópolis. Então eu acho que é preciso encarar com alguma seriedade do ponto de vista de segurança pública e o quanto este governo se recusa em enfrentar o narcotráfico. O Brasil não é produtor, por exemplo, de droga. O Brasil não produz cocaína. O Brasil é um corredor para escoar droga produzida por aliados da esquerda cucarachos como Bolívia, como Colômbia, como Peru, e o Brasil entrega tudo isso para a Europa, para a Ásia, entre outras partes, por meio do Porto de Santos, sobretudo por meio do Porto de Santos. Mas é um governo que passa a mão na cabeça de bandido, não endurece, não é a favor de endurecer a legislação, sequer de considerar essas facções criminosas. O PCC é uma multinacional do crime, é uma máfia, como terroristas. Foi essa a resposta dada ao governo americano, por exemplo. Muito preocupante, um absurdo, né, não querer classificar o PCC na agenda ali de terroristas, só já que você deu crédito para o Metrópolis, dou também para o jornalista aqui, repórter Tássio Lohan, que diz, Alessandra Moja Cunha, essa que a gente falou, presidente da ONG, que diz representar as famílias da favela do Moinho, é irmã de um dos líderes do PCC em São Paulo, o tal do Léo do Moinho, né? Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.